Era uma manhã comum, e o som dos sinos da igreja ainda ecoava sobre os telhados quando o primeiro alarme soou. As mães correram para as janelas, as crianças congelaram nas ruas, e o céu, que antes era azul, virou um espelho de fumaça e medo. Naquele instante, a guerra chegou, e a infância foi embora. Nas cidades da Europa, crianças brincavam com bolas de pano, colecionavam figurinhas, sonhavam em ser aviadores ou professores. Mas quando os aviões verdadeiros vieram, não traziam sonhos, traziam bombas. O que antes era o pátio de uma escola, virou uma cratera. O que antes era uma casa, virou pó. Milhares de pequenos olhares, confusos, tentavam entender o que havia acontecido com o mundo dos adultos. Eles não sabiam o que era política, ideologia ou fronteira. Só sabiam que seus brinquedos estavam soterrados sob os escombros. A Segunda Guerra Mundial não começou com tiros de fuzil para essas crianças. Começou com o barulho ensurdecedor dos aviões, com o som metálico das sirenes, com o choro das mães que não sabiam para onde correr. Em Londres, Paris, Varsóvia, Berlim e Moscou, a infância foi interrompida. A guerra não esperou que crescessem. Imagine ter 6 anos e aprender a correr, não atrás de uma bola, mas em direção a um abrigo subterrâneo. Imagine olhar para o céu, em vez de ver nuvens, ver aviões inimigos. Para muitas dessas crianças, o barulho do motor virou o som do terror. Cada bombardeio deixava um rastro de silêncio. Um silêncio pesado, oco, onde antes havia risadas. Algumas delas perguntavam: "Mamãe, por que eles estão jogando fogo do céu?" Mas nem as mães tinham mais respostas. Outras dormiam com medo de não acordar no mesmo lugar no dia seguinte. As paredes tremiam, o chão rachava, e o mundo parecia ruir junto com os prédios. Em poucos meses, milhões de pequenos tornaram-se adultos à força. Tiveram que aprender a esconder-se, a suportar a fome, a cuidar dos irmãos menores, a sobreviver em meio ao caos. Muitos viram os pais partirem para o fronte e nunca mais voltarem. Outros simplesmente desapareceram entre trens, filas de refugiados e abrigos lotados. A infância, aquele breve período de segurança e inocência, foi sequestrada pela guerra. E o que sobrou foi medo. Medo de cada som, de cada sombra, de cada batida na porta. As crianças se tornaram fantasmas vivos, caminhando entre ruínas com olhos que já tinham visto demais. E enquanto os generais desenhavam fronteiras em mapas, elas desenhavam bombas, tanques e aviões em pedaços de papel queimado. Era a única forma de entender o incompreensível. Algumas ainda tentavam brincar, com pedras, com pedaços de madeira, com bonecas sem cabeça, tentando reconstruir, na imaginação, o que o mundo havia destruído. Mas o que a história raramente conta é o preço psicológico que ficou gravado em cada uma delas. Décadas depois, muitos desses sobreviventes ainda tremiam com o som de fogos, ainda acordavam de pesadelos. Porque a guerra acabou, mas para essas crianças, o barulho das bombas nunca cessou dentro da mente. E talvez o mais cruel de tudo seja isso: ninguém perguntou a elas se queriam lutar. Foram jogadas num mundo de adultos enlouquecidos. O mundo as obrigou a crescer antes do tempo, e quando a paz chegou, já era tarde demais. Quando as cidades começaram a desmoronar sob o fogo dos bombardeios, uma nova marcha silenciosa tomou conta das estradas da Europa, a Marcha das Crianças. Não havia bandeiras, nem exércitos, apenas pequenos rostos cobertos de poeira, caminhando sem destino, empurrados por um medo que nem sabiam nomear. Eram os refugiados mais frágeis da guerra, órfãos, irmãos separados, meninos e meninas que só queriam reencontrar um lar que já não existia. Trens abarrotados partiam das capitais rumo ao interior. As autoridades chamavam de evacuação, mas na prática era um êxodo infantil. Filas intermináveis de meninos e meninas com etiquetas penduradas no pescoço, cada uma com um nome e um número. Algumas seguravam bonecas, outras carregavam a mão de um irmão menor. Muitas não sabiam sequer para onde estavam indo. Nas plataformas, o choro das mães se misturava ao apito das locomotivas. Era o som de uma geração sendo arrancada dos braços que as protegiam. Na Inglaterra, o governo chamou o plano de Operation Pied Piper, Operação Flautista de Hamelin,
um nome inocente demais para algo tão trágico. Mais de 3 milhões de crianças foram retiradas de Londres, Liverpool, Manchester e outras cidades bombardeadas. Foram entregues a famílias do campo, a estranhos que, por meses, se tornariam seus pais temporários. Algumas encontraram carinho, outras, apenas frieza, exploração e fome. Houve crianças que, ao fim da guerra, nem sabiam mais quem eram. Perderam o nome, a origem, a lembrança dos rostos familiares. Na Europa continental, o cenário era ainda mais cruel. Em países como Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, comboios improvisados levavam pequenos órfãos de um abrigo a outro, muitas vezes apenas para escapar da próxima linha de fogo. Havia trens sem destino, cheios de crianças famintas, doentes, envoltas em cobertores rasgados. Algumas morriam no caminho e eram deixadas nas margens da ferrovia. Outras chegavam vivas, mas sem forças para falar. Nos campos de refugiados, os adultos lutavam por pão e abrigo. As crianças, por um olhar, por alguém que dissesse, vai ficar tudo bem. Mas ninguém podia prometer isso. Entre cercas, lama e frio, meninos e meninas aprendiam o que era sobreviver sem esperança. Nos olhos delas, o brilho da inocência foi sendo substituído por algo que não pertencia a uma criança. O olhar distante de quem viu o pior do ser humano. Alguns países tentaram registrar essas crianças, dar-lhes nomes e destinos. Organizações humanitárias como a Cruz Vermelha e a Unicef nasciam para tentar apagar, ainda que minimamente, o rastro de abandono. Mas o caos era maior que a ajuda. Cada fronteira destruída escondia milhares de histórias sem fim, pequenos desaparecimentos que jamais seriam documentados. Enquanto os generais celebravam vitória, e os políticos assinavam tratados, as estradas continuavam cheias de pequenos passos. Em cada um pedido silencioso por lar, comida, colo. Mas o mundo estava ocupado demais reconstruindo prédios para reconstruir corações. Muitos desses órfãos cresceram sem jamais saber o que aconteceu com suas famílias. Alguns foram adotados em outros países e viveram com sobrenomes que não eram seus. Outros permaneceram em instituições até a velhice, presos à infância perdida. Quando o mapa da Europa se transformou em um tabuleiro de ocupações, a infância virou uma peça descartável. Cidades inteiras ficaram sob domínio estrangeiro, e as primeiras vítimas não foram soldados, foram as crianças que ficaram presas entre duas bandeiras. Na Polônia, na França, na Tchecoslováquia, nos Países Baixos, em cada rua bombardeada havia pequenos corpos cobertos por lençóis, e outros tantos vagando sem nome, sem destino, sem ninguém. Muitos desses órfãos viram os pais serem levados diante de seus olhos. Em Varsóvia, milhares de famílias foram arrancadas de casa durante a ocupação alemã. As crianças que escaparam dos comboios de deportação se escondiam entre ruínas e esgotos. Viviam de restos, trocavam pão por silêncio. Algumas tinham apenas 5 ou 6 anos, e já sabiam o que era a morte. No interior da França, os vilarejos ocupados também se enchiam de crianças sozinhas. Elas observavam os soldados marcharem, sem entender por que os adultos sussurravam com medo. Muitos camponeses escondiam esses pequenos, arriscando a própria vida. Bastava uma denúncia para que toda a casa fosse executada. Na Ucrânia e na Bielorrússia, a situação era ainda mais cruel. Eles foram levadas pelos nazistas para trabalhar em fazendas na Alemanha como Ostarbeiter, trabalhadores do leste. Eram crianças transformadas em ferramentas, escravas de uma guerra que não escolheram. As mais jovens, incapazes de trabalhar, eram simplesmente descartadas. Outras, consideradas arianas o suficiente pelos critérios raciais nazistas, foram sequestradas e levadas para adoção forçada em famílias alemãs. Tiveram seus nomes trocados, suas línguas proibidas e suas lembranças apagadas. Cresceram acreditando ser filhos de um povo que exterminou o verdadeiro. Enquanto isso, na Holanda e na Bélgica, milhares de pequenos órfãos se refugiavam em conventos, igrejas e porões. Freiras os escondiam com documentos falsos, e muitas morreram tentando protegê-los. Os nazistas chamavam de caça às crianças, e ela era real. Meninos e meninas caçados como se fossem pragas, apenas por terem nascido da raça errada.
A Cruz Vermelha tentou registrar os desaparecidos, criando listas intermináveis de nomes e números. Mas a guerra era um redemoinho. Muitos desses papéis se perderam, queimados, destruídos ou simplesmente esquecidos. Depois de 1945, quando os sobreviventes começaram a procurar suas famílias, descobriram que não havia mais ninguém para encontrar. Fotografias rasgadas eram tudo o que restava. Algumas mostravam uma mãe sorrindo, um pai fardado, um bebê no colo. E só. O resto da história desapareceu com as bombas. Os campos de concentração também abrigaram suas crianças. Pequenos prisioneiros que viram o horror, sem sequer compreender a razão. Em Auschwitz, havia barracões inteiros cheios de órfãos, filhos de prisioneiros ou pequenos abandonados capturados nas vilas vizinhas. Muitos eram usados em experimentos médicos, outros morriam de frio, fome ou simples abandono. Poucos sobreviveram para contar. Aqueles que sobreviveram nunca mais conseguiram dormir em paz. Essas crianças eram sombras que vagavam por uma Europa ocupada, esquecida e fria. Sem nação, sem idioma, sem lar. Quando a guerra terminou, o mundo tentou reerguer prédios, mas não reconstruiu o que havia sido quebrado dentro delas. Muitos nunca descobriram seus verdadeiros nomes. Cresceram com identidades impostas, vivendo como estrangeiros no próprio corpo. Outros, mesmo reencontrando parentes, já não conseguiam se reconhecer no espelho do passado. O mundo se apressou para contar os mortos, mas esqueceu de ouvir os vivos. Aqueles pequenos sobreviventes, com o olhar vazio e a alma em silêncio, são o retrato mais cruel de uma guerra que destruiu, não só cidades, mas o próprio conceito de humanidade. O corpo pode crescer, mas quando a infância é arrancada pela guerra, a alma nunca volta a ter o mesmo tamanho. Em meio às ruínas da Europa em chamas, algo ainda mais sombrio começou a acontecer. As crianças deixaram de ser apenas vítimas e começaram a ser usadas como instrumentos de guerra. A inocência, que já havia sido roubada, agora seria moldada em obediência. Era o nascimento de uma geração forçada a lutar, a mentir, a matar, em nome de ideais que jamais compreenderiam. Nos territórios ocupados, a resistência via nas crianças uma vantagem. Elas podiam passar despercebidas por patrulhas, cruzar fronteiras sem levantar suspeitas, esconder mensagens dentro de brinquedos ou pedaços de pão. Em Varsóvia, pequenos mensageiros de apenas 10 anos corriam pelas ruínas levando informações entre grupos insurgentes. Muitos foram mortos a tiros, outros capturados e torturados. Ainda assim, continuavam surgindo mais, como se a própria infância se recusasse a morrer calada. Mas o horror não era privilégio dos oprimidos. Do outro lado, o regime nazista transformava meninos em soldados. A Hitlerjugend, juventude hitlerista, treinava garotos de 12, 13 anos para marchar, atirar e odiar. As aulas de história foram substituídas por lições de lealdade ao Führer. Cada brincadeira virou um ensaio militar. E quando o fronte começou a ruir, em 1945, esses adolescentes foram enviados para combater exércitos inteiros. Há relatos de meninos alemães, magros e assustados, tentando deter tanques soviéticos com rifles maiores que seus próprios corpos. Foram sacrificados como peões de uma ideologia que lhes prometia glória e entregava apenas morte. Na União Soviética, o cenário também era brutal. A propaganda exaltava o jovem herói soviético, e milhares de crianças foram incorporadas às fileiras do Exército Vermelho. Algumas carregavam munição, outras espionavam posições inimigas. Um garoto chamado Valentin Kotik, de apenas 14 anos, foi condecorado como herói nacional após morrer em combate. Ele ainda não tinha idade para dirigir, mas já tinha matado homens. No Japão, a doutrina imperial seguia o mesmo caminho. A guerra total exigia o sacrifício de todos, inclusive dos mais novos. Nas escolas, as crianças aprendiam a montar rifles de madeira e jurar lealdade ao imperador. No fim da guerra, quando os americanos se aproximavam, o governo distribuiu lanças de bambu a estudantes e professores. Estavam prontos para morrer lutando, mesmo sem entender o porquê. E então, há as histórias que a história tentou esconder.
as meninas usadas como espiãs, mensageiras e até como iscas. Adolescentes treinadas para seduzir soldados inimigos, roubar documentos, infiltrar-se em zonas de ocupação. Algumas, quando descobertas, foram executadas em praças públicas. Outras, simplesmente, desapareceram nos arquivos secretos das potências vencedoras. O que une todas essas histórias é o mesmo vazio. Nenhuma dessas crianças sabia o que era pátria ou ideologia. Elas sabiam apenas o que era obedecer. Foram moldadas para servir, treinadas para lutar, e quando tudo terminou, descartadas como peças quebradas. A guerra transformou o instinto de brincar em instinto de sobrevivência. Um estilingue virou uma arma. Um jogo de esconde-esconde virou um treino para escapar de granadas. Depois da vitória, vieram as paradas, as medalhas, as bandeiras tremulando ao vento. Mas ninguém olhou para aquelas crianças que voltavam dos campos com os olhos vazios. Ninguém perguntou o que sentiram ao matar, ao ver amigos explodirem, ao obedecer ordens que nenhum adulto teria coragem de dar. Elas foram celebradas como pequenos heróis, mas por dentro, continuavam sendo apenas crianças, crianças que nunca mais conseguiram brincar. E o mais cruel é que, para muitos governos, isso parecia natural. A guerra precisava de corpos. Não importava a idade, apenas a utilidade. Assim, a infância virou munição e foi disparada sem piedade. Quando a guerra usa crianças, ela não vence nem perde. Ela apenas prova o quanto o ser humano é capaz de destruir o que tem de mais puro. Sobreviventes. Elas não tinham medalhas, nem pátria, nem sobrenome. Apenas o vazio e a lembrança do que nunca mais seria. Nos meses que se seguiram ao fim da guerra, a Europa parecia um orfanato a céu aberto. Milhões de pequenos seres perdidos andavam pelas estradas, carregando pedaços de pão, bonecas quebradas e fotografias rasgadas. Dormiam em vagões abandonados, igrejas destruídas ou nas margens dos rios. O que antes eram escolas e parques agora eram ruínas cheias de ecos. O silêncio das risadas infantis foi substituído pelo som do vento passando por janelas sem vidro. Muitos desses sobreviventes não sabiam mais seus nomes. Alguns haviam sido registrados com identidades falsas para escapar da perseguição. Outros foram encontrados tão jovens que ninguém sabia de onde vieram. A Cruz Vermelha Internacional organizou centros de triagem para tentar reuni-los com familiares, mas a maioria não tinha mais família. Pais mortos em campo de concentração, mães desaparecidas em bombardeios, irmãos engolidos por comboios de refugiados. O resultado: uma geração órfã de tudo. Em alguns países, como a Polônia e a Alemanha, surgiram programas de adoção em massa. Crianças eram levadas para novos lares, muitas vezes em outros continentes. Para algumas, isso significou uma nova chance. Para outras, apenas uma nova forma de perder a própria identidade. Garotas polonesas cresceram na Inglaterra acreditando serem britânicas. Meninos alemães foram adotados na França e aprenderam a odiar o país onde nasceram. A guerra não apenas destruiu famílias, ela reescreveu vidas inteiras. Os traumas não se apagaram com a paz. A fome, o medo, o som das sirenes, tudo continuava dentro deles. Muitos não conseguiam dormir sem chorar. Outros, já adultos, se tornaram incapazes de demonstrar afeto. O amor, para quem sobreviveu à guerra, parecia sempre ter prazo de validade. Alguns ex-órfãos, décadas depois, ainda tinham pesadelos com o barulho de passos nas escadas, o mesmo som que, na infância, anunciava a chegada de soldados. Os sobreviventes da guerra cresceram sem infância, e quando finalmente puderam ser adultos, já estavam velhos demais para aprender a sonhar. Alguns encontraram refúgio em instituições religiosas, outros viraram andarilhos, artistas, escritores. Suas histórias, porém, raramente foram contadas. O mundo preferiu lembrar dos heróis fardados, não das crianças descalças. Nos anos 1950 e 60, algumas dessas crianças começaram a falar. Escreveram memórias, gravaram depoimentos, tentando costurar as lembranças fragmentadas. Relatos com frases simples e devastadoras. Lembro da cor da saia da minha mãe. Lembro do cheiro do pão queimando. Lembro do barulho da porta quando eles levaram meu pai.
E depois, silêncio. Um silêncio pesado, cheio de imagens que não cabiam em palavras. A maioria nunca recebeu reparação. Nenhum governo devolveu o que perderam. Nenhuma vitória militar apagou a ausência que carregavam. Elas foram deixadas para reconstruir o mundo que as destruiu, trabalhando nas mesmas fábricas, andando pelas mesmas ruas onde um dia viram o horror. Mas ainda assim, resistiram. Com cicatrizes invisíveis, elas seguiram em frente. Aprenderam a viver sem entender, a sorrir sem esquecer. Tornaram-se o testemunho mais puro da crueldade humana e da força que sobrevive mesmo quando tudo desaba. Porque sobreviver não é o mesmo que viver. E aquelas crianças, embora tenham crescido, jamais deixaram de ser órfãs. O fim da guerra foi anunciado com fogos, bandeiras e discursos. Nas praças, as multidões comemoravam, mas nas sombras das cidades destruídas, entre ruínas e escombros, havia um outro tipo de silêncio, o das crianças que ninguém procurava mais. O mundo celebrou a paz, mas para elas, a guerra nunca acabou, porque o que se perde na alma não se reconstrói com tijolos. Enquanto os vencedores reerguiam monumentos e assinavam tratados, milhões de pequenos sobreviventes vagavam invisíveis, sem nomes nas listas oficiais, sem lugar nas comemorações. A história os ignorou, talvez porque encarar seus rostos fosse mais doloroso do que lembrar das batalhas. Em cada canto da Europa, havia alguém que não lembrava o próprio nome, mas lembrava o som do medo. Lembrava o cheiro da fumaça, o barulho dos aviões, a sensação de perder tudo. Muitos cresceram acreditando que eram os únicos que restaram. Outros passaram a vida tentando encontrar um rosto conhecido, uma lembrança concreta, uma casa que já não existia. E quando finalmente a modernidade trouxe o conforto, a televisão, o progresso, eles já estavam velhos. O mundo tinha seguido em frente, mas dentro deles, o tempo ainda era 1944. Hoje, quando se fala da Segunda Guerra Mundial, os livros mostram generais, mapas, datas, tanques, mas raramente mostram as crianças. Os pequenos corpos encolhidos sob cobertores rasgados, os olhos que aprenderam o que era o medo antes de saber o que era a infância. Essas crianças não marcharam em paradas militares, não ganharam medalhas, não têm estátuas em sua homenagem. Mas foram elas que pagaram o preço mais alto, crescer sem saber o que é crescer. O silêncio que ficou depois da guerra não é apenas o silêncio da destruição, é o silêncio da memória. Porque o esquecimento é uma forma lenta de morte. E o mundo, ocupado em reconstruir-se, preferiu esquecer os pequenos que o viram desabar. Talvez, lembrar dessas crianças seja o verdadeiro ato de resistência. Lembrar dos que não tiveram voz, dos que não escreveram cartas, dos que não deixaram descendentes. Cada nome perdido é uma história interrompida, e cada lembrança que resta é um fio de humanidade que ainda sobrevive entre as cinzas. Imagine uma menina que sobreviveu a um bombardeio e cresceu sem saber o porquê. Imagine um garoto que viu o pai morrer na frente de casa e nunca mais falou uma palavra. Essas pessoas viveram entre nós. Algumas ainda vivem, em asilos, em silêncio, com olhos que ainda procuram os rostos que o tempo apagou. A história, quando não conta sobre elas, mente pela omissão. E cada criança esquecida é um grito preso entre as páginas dos livros. O mundo construiu memoriais para soldados, mas esqueceu de erguer monumentos para as infâncias roubadas. Por isso, este vídeo não é apenas sobre o passado, é um pedido. Um pedido para que a gente não permita que a guerra volte a ter o rosto de uma criança. E se um dia alguém perguntar por que lembrar disso importa, a resposta é simples. Porque a guerra começa quando a gente esquece quem ela destruiu primeiro. Se essa história te tocou, compartilhe. Cada curtida, cada comentário, é um pequeno memorial levantado por quem ainda se importa. Inscreva-se no canal e ajude a manter viva a memória dos que o mundo esqueceu. Porque enquanto lembrarmos, eles nunca estarão totalmente perdidos.